Hoje, dia 24 de abril de 2022, nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Páscoa. O Evangelho para nossa meditação é João, capítulo 20, versículo 19 a 31, que diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste no que me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos o segundo domingo da Páscoa e hoje a igreja apresenta para a nossa meditação esse texto do Evangelho de João que fala da experiência de Tomé. Mas eu gostaria de pensar com vocês além disso, porque além disso tem muito mais outros ensinamentos. É muito simplista a gente ficar pensando nessa ideia como um relato, simplesmente ao pé da letra como que está aí. Mas esse texto contém mensagens maravilhosas. Uma delas, por exemplo, é a nova maneira de atuação de Jesus de relacionamento com os discípulos. Nós estamos diante de um fato histórico. A ressurreição de Jesus não é simplesmente um dado de fé. Porque fé, a gente apela para a fé quando nós não temos evidências. E a ressurreição de Jesus tem evidência científica. Então, nós temos certeza
histórica que Jesus ressuscitou. Um ensinamento que está aqui no início, que quase nunca a gente percebe, é o fato que São João, que escreveu o Evangelho, faz questão de apontar que, estando fechadas as portas do lugar onde que eles estavam reunidos, Jesus entrou. Tá bom, mas o que é isso? Por que João tem essa preocupação? O que ele quer ensinar para nós, esse fato de Jesus ter entrado com porta fechada? Porque ninguém entra com porta fechada. Ninguém entra com janela fechada. Mas Jesus entra. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ele vai ensinar para a gente que ela inaugura uma nova relação de ser. Até então, tudo que nós conhecíamos, sabíamos, experimentávamos, era um ser humano, quem quer que fosse, limitado pelo tempo e pelo espaço. O tempo e o espaço agem em relação ao ser humano como uma cadeia, como algo que aprisiona. Só que na ressurreição de Jesus é inaugurada uma nova maneira de ser. É o ser em outra dimensão. Uma dimensão sem condicionamento físico, sem condicionamento aéreo e espacial. É novo. E a maneira que o João percebe isso, ele descreve alguém que não é condicionado pelo tempo e pelo espaço e pelas coisas. É alguém que pode entrar no ambiente passando pela parede e ao mesmo tempo é ser humano. É ser humano que fala, é ser humano que adverte, é ser humano que desafia os discípulos a tocarem nele. Não é um fantasma, porque fantasma a gente não toca. Então, a primeira grande lição aqui é o Evangelho de hoje, ele ensina para mim e para você que existe uma outra categoria, uma outra maneira de viver. E essa é a maneira do ressuscitado. E essa é a grande esperança, porque nós acreditamos por causa de Jesus, que nós faremos essa experiência. Nós não seremos na vida após a passagem condicionados por lugar e por espaço de tempo. Então aqui a gente precisaria refletir em diversas coisas. Por exemplo, quando a gente morre, para onde que a gente vai? Você prestou atenção que a gente sempre faz esse questionamento pensando num espaço temporal, de uma coisa física? Onde eu vou estar? Aí a gente pensa nas categorias, por exemplo, de estar em um determinado lugar físico, que a gente chama de céu, que a gente chama de inferno. Só que isso não está relacionado com um lugar, é um estado de vida, é uma nova dimensão. O ressuscitado é o exemplo para mim e para você que nós faremos a mesma experiência de ressurreição. Essa é uma grande lição. Tem uma outra que eu só vou mencionar, que é o fato de Jesus aparecer no domingo, no primeiro dia da semana. Isso é uma catequese. Não significa que Jesus não tinha contato com os discípulos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, no sábado. Não é isso. Aqui não se trata de folhinha, de calendário. O João menciona
que o local do encontro, o dia do encontro com o ressuscitado é no primeiro dia da semana, é no domingo. Isso é uma catequese para ensinar para as primeiras comunidades a importância do dia do Senhor. Amém.